A Rádio Niso apresenta Rota Atípica. Olá, sou João Aoki, artista visual e jornalista e autista do nível Suporte 1. Bem-vindos ao Rota Atípica. Este programa foi idealizado pelo curso de jornalismo da Universidade de Sorocaba e orientado pela professora Evinise Batista e também pelo técnico e jornalista Douglas Vale, além da técnica Jéssica Toffoli, e produzido pelo Labicom. Vocês sabiam que o autismo foi reconhecido como deficiência no Brasil apenas em 2015, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Mas antes disso, em 2012, já havia uma lei que instituía a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O autismo é um transtorno de desenvolvimento humano que afeta a comunicação, interações sociais e comportamentos. Neste podcast vamos explorar temas relacionados ao autismo, compartilhar experiências e conversar sobre inclusão e diversidade. Nossas abordagens são voltadas a toda a comunidade, não apenas às pessoas com TEA e às famílias destes indivíduos. Mas por que sabemos que as pessoas classificadas no espectro estão ocupando cada vez mais posições e espaços sociais, seja nas escolas, nas universidades, como é o meu caso, mas praticamente em todas as áreas profissionais? Sendo assim, a sociedade em geral precisa ter mais informações para garantir o espaço, além dos direitos e respeito a todos os autistas. E para começar essa jornada juntos, neste episódio vamos conversar com a Ana Paula Cunha, que é a mãe do Kaique Cunha. O Kaique é um jovem escritor de 18 anos. Ele escreveu e ilustrou o livro Kaique e a Esmeralda da Terra. Além disso, concluiu o curso de auxiliar de veterinária e agora se especializa em animais silvestres. Kaique e Ana, bem-vindos, tudo bem? Ana, como você descobriu que o Kaique é autista e como foi lidar com isso num primeiro momento? Então, o Kaique é meu primeiro filho, né? Ele sempre foi uma criança muito séria, um bebê muito sério. Uhum. E ele não ia com ninguém, né? Somente comigo e com a minha mãe. Certo. Em alguns momentos, eu achava que ele era surdo, Uhum. porque a gente chamava, fazia barulho, ele não... parecia que ele não estava ouvindo. Em outros momentos, ele ouvia muito bem. Então, foi uma fase muito confusa. Meu primeiro filho, né? Eu não sabia o que podia ser. Aí, como era o primeiro neto, a única criança da família, aí eu coloquei ele numa escola com 2 anos de idade. E, passado alguns meses, a professora me chamou para conversar e ela falou que o Kaique não estava se enturmando. Ele sempre dava um jeito de sair da rodinha de história, não queria brincar, não queria interagir com os colegas, né? E ela e assim, para o proposto ali, para a idade que ela estava acostumada, aquilo estava sendo diferente. Aí ela pediu para a gente estar investigando. E com 2 anos de idade, ele não falava nada, né? Aí ele começou com uma fonoaudióloga, né? A primeira coisa foi uma fono, sem saber de diagnóstico nenhum. A fono fez toda a investigação que cabia a ela fazer. E aí ela falou, olha, Ana, ele tá com atraso na fala, porém, não é só isso, tem alguma coisa por trás disso, né? Sim. Aí ela sugeriu então que eu procurasse um neurologista. Aí o neuro também fez toda uma investigação, ele pediu vários exames para se descartar alguma outra possibilidade, né? Depois de um tempo, ele chegou à conclusão de que o Kaique não tinha nada neurológico, estava tudo perfeito. Aí ele encaminhou para um psiquiatra.
Uhum. Aí, novamente, a psiquiatra faz toda uma investigação, levou uns 6 meses, mais ou menos. Aí, a psiquiatra, no caso, ela entrou em contato com a escola, ela estava em contato com a fono, com a família. Aí, juntando todas essas informações, mais informação do neurologista. Aí, então, com 3 anos de idade, ele teve o diagnóstico de autismo. Sim, muito bom essa informação. E, meu amigo Kaique, como você lidou com o diagnóstico? Quando você soube que é autista, Como você lidou? você ficou nervoso, você ficou tranquilo? Bom, pra mim tanto faz sentir nervoso ou ansioso. Sim. Mas ele ficou tranquilo, Tranquilo? tranquilo. Interessante. Assim, Ana e Kaique, eu queria saber de vocês são as atividades diárias que o Kaique não abre a mão de executá-las, seja durante a semana ou nos finais de semana. O que você gosta de fazer? O que você faz durante a semana, amor? Bom, eu às vezes, Hum. eu por enquanto estou indo pro meu curso de auxiliar de veterinário 2 vezes por semana. Certo. Segunda-feira durante a noite e quinta-feira durante o dia. Muito legal, hein? O que mais que você faz durante a semana? Bom, nos finais de semana, Hum. todo domingo eu vou até a casa dos meus avós com meu pai e meus irmãos. Muito legal. E frequentemente, durante a noite de domingo, nós sempre jantamos pizza. E qual que é o sabor favorito da pizza que você mais gosta, que é a sua preferida? Bom, o que realmente as minhas favoritas são a de mussarela e a de marguerita. Marguerita, muito bom. De mozzarella, então, melhor ainda. Ana e Kaique, eu também queria saber, em termos familiares, quais nas rotinas alimentares, tanto no almoço e janta, o que vocês gostam mais de comer e o que vocês gostam mais de beber, principalmente o Kaique. Eu até gosto de comer, principalmente durante o almoço, nuggets. Nuggets. Bom, no café da manhã, eu gosto de leite com chocolate e cereal. Muito gostoso. E às vezes no jantar, principalmente no domingo, que como eu já disse, eu gosto de pizza. É verdade. Na janta você come pizza e de manhã você toma leite com chocolate. Aham. E existe essa rotina, né? Todo domingo é isso. dia de pizza. Às E vezes, é. às vezes a gente, sei lá, tá em algum lugar. Já aconteceu, assim, de estarmos num velório, né? Lá com a família. E aí ele pega e fala, não, tá bom, mas escuta, tá dando a hora, não tá na hora da gente ir embora, porque tá na hora da pizza. Né? Ele não abre mão, né? Não abre mão. E sempre de mussarela. Né? Há muitos anos. Exatamente, é isso que a gente tem como ambos, a gente gosta de mussarela e assim como o Kaique, eu não abro mão, viu, Não Ana? abre mão. Jamais. Assim, se tem uma coisa que a gente tem em questão assim, eu também passo muito por isso, na questão da seletividade alimentar. Sim. Quando vão para almoçar fora, assim, ele costuma comer o que ele mais gosta ou ele é mais restritivo a isso? Ele come as mesmas coisas, né, filho? Eu só como as comidas que fazem parte da minha preferência. Ah, Não exatamente. experimenta coisa nova. Não quer saber. Ele come Sim. o bife com a batata frita. Eu ia perguntar pra você, Kaique, se você gosta de batata. Bom, eu prefiro honestamente as salgadinho de batata e batata frita. Batata frita, muito bom. Qual foi o trabalho que você desenvolveu junto com o Kaique na parte social e dos estudos dele, Ana? A gente procura, principalmente na infância, né? Sair com ele. Não Sim. deixar de sair, nunca. O que nós fazíamos, quando ele era bem novinho, ainda estávamos descobrindo, né, como lidar,
respeitar a tolerância dele. Uhum. Então, nós íamos em aniversário. Nós não deixávamos de ir. Íamos, ficávamos assim ao máximo possível. Quando a gente via que ele já estava estressado, para evitar um sofrimento mesmo, a gente ia embora. Da próxima vez, tentava estender esse tempo, tentar ficar uma meia horinha a mais, né? Eu costumava muito levar ele e os irmãos nas férias, quase todos os dias lá no Parque das Águas. Nós morávamos próximos. Passávamos a tarde lá, fazia piquenique. E eu ficava sempre por perto, tentando fazer assim com que ele interagisse com as crianças. Eu inventava brincadeira ali que envolvia Sim. as crianças. Então, eu sempre assim, conversando com as terapeutas que atendiam ele, eu pegava conselhos, né? Como que eu faço? Eu faço ele... Delas, não. Deixa ele à vontade, ele está num momento de descontração. Você até traz as crianças para perto. Fica um momento ali. Quando vê que ele está querendo mais ficar sozinho, já deu o tempo dele, deixa ele tranquilo, ele ia curtir. Então, a minha forma era essa, tá sempre em conversa com as terapeutas para estarem me auxiliando, né? E nunca deixar ele em casa. Sim. Sempre levar junto, levar para passear, para a tolerância dele aumentar. Assim, Ana, quais os lugares que você, o Kaique e seus familiares gostam demais de frequentar, da preferência dele? O que você gosta mais de frequentar quando você está com a sua família, Kaique? Bom, o que realmente até gosto de frequentar é necessariamente estarmos no zoológico Quinzinho de Barros. Um Quinzinho de Barros. E qual o animal que você mais gosta de ver? O que você mais costuma ver lá? Qual? Bom, o que eu acho muito mais interessante, quem é da nossa fauna local, é o próprio elefante. O elefante. É. Você acha elefante bonitinho, Kaique? Bom, ele na verdade É. é um bicho enorme, o maior animal terrestre do planeta. Nossa. Só que nesse caso, dessa subespécie que está vivendo nesse zoológico, é um elefante indiano, que fica em segundo lugar do elefante africano da savana. Eita, muito interessante o que você falou, hein, Kaique? E apesar desse assunto aqui maravilhoso, Kaique, eu gostaria de saber também qual os seus programas favoritos e quais que você gosta de assistir, principalmente no final de semana. Bom, eu até gosto de ver programas de minhas preferências, como por exemplo... Bom, eu até poderia te dar 3 dos programas de exemplo. Bom, eu até Fica à gosto vontade. de My Little Pony, Hum. Cocoricó e até mesmo o tal Little West Pet Shop. Esse último é desenho, Kaique? Que? Esse último exemplo que você citou é desenho? Esse que você falou aí do Pet Shop. É sim. Ah, muito legal, Kaique, muito legal. São 3 programas incríveis. Principalmente o Cocoricó, que eu assistia muito quando criança. Mas justamente que lançou a nova geração de Cocoricó, que agora se tornou episódios de curtas metragens. Que legal, Kaique. Que legal. Deve ser legal essa nova temporada do Cocoricó, né, Kaique? Muito bom. O que você pensa sobre a inclusão atual e o que podemos levar em conta sobre a evolução do conhecimento sobre o autismo e a inclusão dos mesmos nas universidades, escolas e etc., além de expandir sobre as informações sobre o autismo para evitar a desinformação e o capacitismo da população? Bom, eu acho que nós evoluímos muito, não tem como dizer que não houve essa evolução, né? No meu tempo, por exemplo, eu vim de escola pública e aonde eu estudava, antigamente você passava a vida inteira na mesma escola, assim, eu estudei do primeira série até o ensino médio. E eu me lembro que existia nessa escola uma sala especial, assim que era chamado. E ela ficava isolada, ela ficava do outro lado da escola. Eles tomavam lanche separado, entrada e saída era separado, não tínhamos vivência com eles. Mas nós sabíamos que eles existiam, sabiam que eles estavam lá. Então, eu acho que podemos dizer que
isso melhorou com o tempo, né? Hoje, nós temos mais conhecimento, hoje fala-se muito sobre inclusão, apesar de que eu acho que precisamos evoluir muito ainda nesse quesito, né? Sim. Precisamos, na minha opinião, assim, uma coisa bem básica era que nas próprias faculdades, em todos os cursos, deveria ter uma disciplina voltada para a inclusão. Porque o autista, no caso, estamos falando de autismo, né? Ele pode estar em qualquer lugar, pode estar numa advocacia, ele pode estar, né, em qualquer lugar. Em cargo de juiz também, né? Em qualquer lugar. Então, em toda formação acadêmica deveria existir uma disciplina voltada a isso, a conscientizar, alijar os alunos, que eles vão ali para o mercado de trabalho e eles vão trabalhar com deficiência, com deficiente no geral, né? Então, eles já saem, e não achar que olha que diferente, tem um autista na minha turma. Não, que isso seja normal. Então, para mim, a inclusão, assim, ela vai ser perfeita quando a sociedade, ela conseguir lidar naturalmente com uma pessoa deficiente. Certo. Né? Não sei se eu vou sair do assunto, mas não, pode continuar. É isso, né? Na minha opinião, é isso. Acho que nosso papel, nós enquanto família, é importante, né? Eu tenho um trabalho que eu desenvolvo com o Kaique, de estar falando e uma coisa também a gente vê muita criança autista hoje em dia e pouco fala-se dos adultos, certo, ainda, né? Então a gente tem esse trabalho de estar falando dos adultos. Os autistas, certo, crescem, né? Então é isso, assim, eu acho que a inclusão, ela tá aí, ela melhorou muito, mas ainda precisa melhorar muito mais. Mas está muito bem encaminhado em questão de inclusão e direitos para os autistas, né, Ana? Isso, hoje em dia, né, temos um direito assegurado ao autista, ele frequentar uma escola regular, né, estar ali, ele evoluir ali juntamente com outros alunos. Não é mais aquela realidade de claro que existe casos e casos, existem muitos que existe a necessidade de uma escola especial, né? Mas estamos falando aqui mais de uma inclusão, né? Então, seria isso, eu acho que... O CIP-TEA, que é Sim, aquela carteirinha, já diz muito, né? Sobre os avanços da inclusão para nós, os autistas, nos lugares que a gente precisa frequentar, né? isso, exatamente. Ana, eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui, viu? Porque foi muito bom mesmo, viu, Ana? Kaique, muito obrigado por você estar aqui, entendeu? As portas vão sempre estar abertas para vocês, para a gente falar sobre um pouco mais sobre a inclusão aqui, viu, Ana? Tá bom. E nós, né, filho, o Kaique, ele estava muito ansioso, ele foi cortar o cabelo ontem, fez a barba, acordou tá bonitão, de cedinho, hein, Kaique? né, filho? Eu quero dizer que é muito importante esse seu trabalho aqui. Eu estou muito orgulhosa, gosto muito de você, da sua família, e que passo que você está dando, que exemplo que você está dando, né, para todos nós. Sim, muito obrigado mesmo, viu? Né, é muito emocionante e um trabalho muito importante. Você está de parabéns. Obrigado mesmo, Ana. Pode convidar, porque a gente vem sempre. Vocês né, não filho? sabem o quanto eu estou feliz de estar aqui, entendeu? De estar entrevistando vocês, porque é um momento muito importante para nós. Isso. Tanto para vocês quanto para mim. Parabéns, João. Eu que agradeço. Gente, e você que acompanhou esse conteúdo incrível, curta nossas redes sociais e vamos inundar essa internet de bons e excelentes conteúdos. Forte abraço a todos e até a próxima. A Rádio Niso apresenta Rota Atípica.